Mas eu estava pensando esses dias, eu resolvi falar hoje sobre a agricultura, né? Sobre o manejo e cultivo de duas espécies vegetais chamadas joio e trigo. E o que significa tanto esse joio e esse trigo e essa separação, que é bem distinta, na verdade, do que a nossa clareza social diz sobre isso, né? Porque as coisas não são assim tão óbvias. Tudo que não é tão óbvio deve ser passado em parábola. Porque parábola é algo que resiste ao tempo, né? O tempo passa, mas as ideias ali contidas permanecem. Parábola é algo cheio de significados e símbolos, é um símbolo cheio de significado vivo, né? Um verbo vivo que se mantém. Por isso que a parábola não é algo óbvio, é algo muito mais profundo, muito mais sentido do que pensado. É algo muito mais internalizado do que algo planejado racionalmente, pode-se dizer assim, né? Então, o que é joio e o que é trigo, né? Em forma de planta, tá? O joio e o trigo, geralmente o joio nasce junto do trigo na plantação. E o agricultor só consegue definir o que é joio depois que a planta cresce, depois de adulta. Antes disso, elas são idênticas, pode-se dizer assim, tá? Só que o joio, o que acontece? Ele não serve para nada, ele é tóxico e a sua semente não serve, não é igual ao trigo, tá? A diferença, então, exata do joio e do trigo é que o trigo serve e o joio não serve. O trigo serve e o joio não serve, o trigo serve e o joio não serve. E o trigo serve para quê? Com trigo se faz farinha, se faz pão, se faz massa, se faz alimento. O trigo alimenta os outros, né? O trigo alimenta. Então, com o trigo se produz alimento e com o joio não se produz nada. Lembra que eu falei que ele até pode ser tóxico? Então, há duas classes de pessoas, o joio e o trigo, tá? Na cultura popular, essa frase é como se o joio é alguma pessoa maléfica, né? Uma pessoa maléfica é o joio que vai ser tirado, né? Isso não é joio, isso não entra nem na contagem, tá? Esse tipo de... Imagina um sujeito maléfico, essa pessoa realmente maléfica, ela não entra na contagem, porque ela já é mato queimado, ela já é capim queimado. Então ela não entra nem como joio, porque ela sabe que ela já está perdida, né? Que ela não entra no negócio, tá? Enquanto o joio e o trigo estão lutando por um lugar ao sol, não é uma luta, né? Não é uma luta entre si, em conjunto, é uma luta interna de cada um para ter um lugar ao sol, para ter uma chance evolutiva, para ter uma chance de continuação. Enquanto esse sujeito maléfico ficar assim, ele já não entra, então ele não é nem joio, tá? Ele, como eu falei, capim queimado, ele já é mato queimado. Esse sujeito maléfico já sabe que não tem chance, então ele já não entra nessa contagem. Quando se fala o joio do trigo, esse joio é que não serve, aquele que não serve. E o trigo é aquele que serve. Serve de farinha, de pão, de alimento. E o joio não serve, tá? Como é que se sabe a diferença de cada um? O joio é aquele que tem certeza absoluta que é trigo, tá? O joio, ele não tem nenhuma dúvida que ele é trigo. Ele tem certeza absoluta na cabeça dele porque ele vive no seu pequeno ego, na sua pequeno mundo de vaidades, né? Onde só existe ele. Então, nesse universo, ele tem certeza que é trigo, porque ele não se olha, ele não se vê, ele não se conhece, ele não sabe de si, ele não sabe aquilo que é claro, aquilo que é escuro, ele não tem um espelho que possa se identificar nele mesmo e ver os próprios erros, né? As próprias faltas, os próprios desvios internos. E o joio é aquele que, por não se ver, por não saber e se achar trigo, ele incomoda, né? Ele puxa os nutrientes, porque joio e trigo brigam, entre aspas, brigam pelos nutrientes que estão no solo. Então, o joio é aquele que também incomoda o trigo, tá? Ele vive incomodando todo o trigo, tudo aquilo que é trigo. O joio é aquilo que ele sempre fala, ele fala muito. Ele fala que ele é evoluído, ele fala que é o tal, ele vive falando, baseado naquilo que ele não faz, né? Eu sou isso porque eu não faço aquilo, porque eu não faço aquele outro, porque eu não como isso, porque eu não como aquilo. O joio é aquele que só fala daquilo que ele não faz, enquanto o trigo está fazendo. E por estar fazendo, ele não perde tempo falando, né? Trigo é aquele que faz, que produz alimento, que produz pão. Pão que pode alimentar outros e muitos e assim por diante. Enquanto o joio é aquele que fala daquilo que ele não faz. Sendo assim, ele incomoda o trigo.
ele incomoda a plantação, ele incomoda muitos e muitos, tá? Uma coisa que a gente sempre tem que se perguntar na nossa auto-observação, autoanálise é: sou joio ou sou trigo? Às vezes a gente tem que dar uma parada e perguntar: sou joio ou sou trigo? Estou sendo joio agora ou estou sendo trigo? O trigo é aquele que nunca vai saber se é joio ou se é trigo, porque essa contestação, esse veredito, quem vai dar é o agricultor, não é o próprio trigo, né? Mas todo momento ele tem que se perguntar: estou sendo joio ou estou sendo trigo? Estou fazendo mesmo? Estou produzindo? Estou sendo útil? Estou servindo? Estou servindo? Estou criando pão que alimenta? Ou estou sendo joio, aquele que envenena? Aquele que incomoda e que envenena? A gente tem que se perguntar se o que a gente está fazendo é o bastante, é o suficiente nesse momento ou não? Ou estou só puxando, só estou adquirindo os nutrientes do solo e atrapalhando aqueles que são trigo? Isso é uma autocontestação, uma autoanálise, uma autoobservação que a gente necessita sempre fazer, não em forma paranoica, né? A paranoia é coisa também de joio. Joio adora também uma paranoia, né? Ou ele está na inércia, ou está no movimento contínuo ao redor do próprio rabo, sempre olhando só para si, sempre num pequeno ego de pura vaidade, né? Onde ele se acha. Eu falei, se acha o trigo, ou mais do que isso, né? Além do joio e do trigo, tem uma outra espécie virtual criada que chama o alecrim dourado, né? Ou ele se acha o tal do alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado, ele foi brotado, né? Ele brotou do éter, do ar, do divino. Então era o alecrim dourado, uma planta que não existe na natureza, não existe nenhum alecrim dourado, né? Por trás disso é, como dizendo, aquele que produz luz própria, coisa que não existe na natureza, na nossa natureza. Se você estiver na rua e ver um alecrim dourado, não coma, não colha, não coma, não faça achar nada, porque ele é tóxico. Provavelmente é de plástico, né? Um alecrim dourado feito de plástico, pintado de amarelo. Não é algo que você deveria comer, deveria sentir, né? Não deveria nem parar para olhar, tá bom? A guerra, o conflito entre joio e trigo. É uma guerra, um conflito, sim, interno, né? Dentro de cada um. Dentro das suas próprias potencialidades, das suas ações, daquilo que você está fazendo. Sou joio ou sou trigo? Estou realmente querendo pão ou estou incomodando outras pessoas? Ou estou só sendo uma toxina que envenena e que embriaga as outros? Tá? É olhar para si, gente, trazer sentido interno. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o suficiente? Ninguém vem aqui para ficar parado. Ninguém vem aqui para ficar na inércia. Se eu não sei o que fazer, tudo bem, o que você pode fazer? Quais possibilidades que você tem, que você poderia fazer ou você gostaria? Há inúmeras, né? Centenas, milhares, infinitas possibilidades que você poderia estar fazendo. Mas inércia não é uma possibilidade. A inércia não é uma possibilidade só para o joio. Para o trigo não, né? O trigo precisa produzir o pão, precisa produzir o pão que alimenta, o pão que fornece essa luz, esse sustento, essa base, esse acolhimento, da forma que for, da forma que dá, da forma que é possível para você. Qualquer um pode ser trigo, assim como qualquer um também pode ser joio ou virar joio. Eu olhei para mim mesmo, então percebi que eu estou sendo joio. Ótimo! Agora só falta você se esforçar para ser trigo. Se você se viu joio, então ótimo, você pode virar trigo. Agora, se você não sabe nem o que você é, você só se acha trigo, provavelmente é porque você é joio. Tá? Provavelmente você está na parte da toxina. Provavelmente é a hora de você mesmo se adubar, pedir a tua orientação, a tua oração, Deus que habita dentro de ti mesmo, a tua espiritualidade. Como eu posso me tornar trigo? Como eu posso parar de incomodar a mim mesmo, aqueles que estão no meu redor, ao meu lado, família, conhecido, amigos, etc. Me tornar trigo, me tornar uma planta melhor, uma planta que produz, uma planta que alimenta. E que assim seja, que vocês sejam um trigo, que vocês encontrem esse sustento, os nutrientes divinos que habitam aqui, peçam esse auxílio, conversem com Deus, conversem com a tua espiritualidade, estando sozinho, façam essa conversa, se olhem no espelho da alma e se vejam. Diz que na hora desse cultivo, quando esse agricultor chegar, ele colherá o joio e o trigo com uma foice, sabe aquela foice? Isso, aquela foice, bem grande, aquela foice. Só que essa foice, o metal dessa foice é polido.
é tão polido e tão translúcido, muito mais que qualquer espelho que possa existir. E automaticamente, quando essa foice passa, o trigo se olha e o joio também. Não há falhas, não há dúvidas, não há erro nessa colheita. Cada um vai dar o de si. Vai mostrar aquilo que realmente é dentro dessa foice, dentro dessa colheita, dentro dessa saída, dentro dessa expansão ou expulsão. Seja o que for, né? Que assim seja. Que vocês sejam trigos a partir daqui, ó, de dentro. Não a partir daqui, o que eu acho. Eu imagino que eu sou. Não, a partir daquilo que você realmente é. Que você produz esse pão. Né? O pão que você pode dar. O pão que você pode fornecer. Que assim seja. Eu desejo mesmo que todos os nutrientes divinos caiam sobre sua cabeça, seu corpo, sua alma, sua casa, e você possa se preencher de toda essa energia, de toda essa luz, de todo esse sustento, de todo esse fermento divino que vem para fortalecer o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, a tua mente, teus sentimentos, os teus pensamentos e a tua própria vida. Que assim seja, que esse pasto possa ficar bem verde e bem iluminado. E assim já é. Gratidão profunda, que assim seja.